Olá, você está no canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio São Paulo. Em parceria com a revista Problemas Brasileiros e Instituto Etos, a gente hoje vai conversar sobre o desafio urgente que as empresas e organizações enfrentam, que é o de implementar a inteligência artificial de uma maneira ética, responsável e inclusiva. Bom, para debater esse tema, temos aqui conosco a Regina Magalhães, que é doutora pela USP, consultora independente em inteligência artificial e sustentabilidade. Temos também o Glauco Arbix, que é professor da UF, sociólogo, pesquisador do Center for Artificial Intelligence, fruto de uma parceria entre a USP, a FAPESP e a IBM. E temos também o Valdemar de Oliveira Neto, mais conhecido como Maneto, que é consultor associado do Instituto Etos e membro do conselho da World Transforming Technologies Foundation. Gente, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês aqui hoje. Eu queria iniciar esse bate-papo aqui fazendo um aquecimento, né, com a Regina, perguntando como a gente pode conceituar o que seria uma inteligência artificial ética, responsável e inclusiva. Uma pergunta super importante, né, porque a inteligência artificial está surgindo com uma velocidade muito grande e ela permeia ela é uma tecnologia de uso geral, então ela vai permear todos os aspectos da nossa vida, da nossa atividade social, da atividade econômica, da atividade política. Portanto, mais do que nunca, é fundamental ter uma visão do qual é os quais são os valores que devem nortear o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, alguns dos mais importantes são, primeiro, uma tecnologia que seja voltada para a inclusão, né, porque o caráter, o impacto da tecnologia, ela não está determinado na tecnologia. Ele vai ser determinado pelas escolhas que as empresas, os governos, que a sociedade fizer, né. Então, você pensar o uso da tecnologia com princípios de inclusão social são fundamentais, porque existe um risco dela ser excludente, dela reduzir empregos, né. Então, se garante a inclusão como um princípio norteador da aplicação da tecnologia, é fundamental para a sociedade. Um outro princípio fundamental é o da privacidade, o da segurança de dados, que é uma tecnologia que permeia e possibilita com que se lide com todas as informações sobre a vida pessoal, a vida profissional, de saúde, dados financeiros, né, dados das empresas. Então, garantir que os sistemas preservem a privacidade e a segurança dos dados é fundamental. Outro princípio muito importante que caracteriza a ética na inteligência artificial é a explicabilidade. Ou seja, a tecnologia não pode ser uma caixa preta. A gente tem que entender como que ela funciona para que a gente possa entender os resultados gerados pela inteligência artificial, né? Isso garante com que a gente tenha confiança nessa tecnologia e possa usá-la de uma forma segura, né? Esses são princípios fundamentais. E um outro princípio muito importante é que a gente garanta que a inteligência artificial tenha também, né, preservado nela os valores de sustentabilidade. É uma tecnologia que muita gente tem se preocupado bastante com os impactos ambientais, é uma tecnologia que consome muita energia, que usa muitos materiais, que ela depende de um volume muito grande de recursos tecnológicos, né, então ela tem um impacto ambiental importante. Por outro lado, ela também pode gerar uma grande redução no consumo de energia, uma grande redução no consumo de recursos naturais em geral, de maior eficiência nos processos produtivos e contribuir, por exemplo, com a redução dos problemas relacionados a mudanças climáticas, pode contribuir com preservação de biodiversidade. Então, é uma tecnologia que pode ser utilizada a favor da sustentabilidade. Mas tudo isso então, muito importante garantir os princípios éticos, né, da tecnologia para que a gente realmente possa usar em benefício da sociedade. Perfeito, você fez aí uma bela introdução, acho que ao longo desse bate-papo a gente vai voltar em cada um desses temas, mas eu queria passar a palavra agora para o Glauco. Eu gostaria de saber que estratégias as empresas podem utilizar para adotar ferramentas de inteligência artificial sem aprofundar ainda mais as desigualdades sociais que existem no planeta. Olha, Juliana, o primeiro passo é entender um pouco como é que funciona a essa tecnologia. Parece simples, né, não é. Nós não estamos trabalhando com uma torradeira, um liquidificador.
E tampouco estamos trabalhando com uma tecnologia que é apenas uma ferramenta. Ela tem dimensões muito maiores, ela entra em áreas de cognição, de geração de conteúdo, geração de conhecimento, e os impactos dela, hoje eles são muito, estão dentro do espectro daquilo que a gente chama, são previsões, né? Eh, por exemplo, pegar um tema, eu gostei muito da fala da Regina, pegar um tema com o qual ela conhece muito mais do que eu, que é a área do meio ambiente. eh, o impacto atual, concreto, real da inteligência artificial no meio ambiente não é positivo, é negativo, seja no consumo de energia, de minerais, de água. Tem vários componentes que dificultam, né, e colocam em questão estratégia das empresas. Exemplo claro, eh, grandes corporações definiram definir em 2020 que em 2030 elas não emitiriam mais carbono nas suas atividades. Teve uma, inclusive, mais ambiciosa, que em 2019 decidiu que não só ela não emitiria mais carbono, como ela também pagaria, né, ela sequestraria carbono, ela ajudaria o ambiente, eh, desde o início da fundação dela. Bom, essas duas grandes corporações que definiram, várias definiram, mas essas duas grandes que eu estou pensando nelas, exatamente, elas tiveram que reformular suas estratégias. Por quê? Porque, de fato, nos últimos 4, 5 anos, em especial após a IA generativa, né, que todo mundo conhece pelo ChatGPT, né, ficou mais vulgarizado, elas aumentaram em mais de 30% as emissões, né. Agora, se você pensa no futuro, que a inteligência artificial é a tecnologia mais poderosa que a humanidade já criou, muito poderosa, para o bem e para o mal, certo? Se a gente pensa no futuro, uma tecnologia tão poderosa quanto a inteligência artificial, ela tem tudo para ajudar a gente a desenvolver fontes limpas de energia, para a gente otimizar aquilo que nós temos instalado, para produzir materiais novos. Ou seja, ela abarca uma gama de áreas e produtos e disciplinas que nenhuma outra tecnologia conseguiu fazer. Então, no futuro, eu torço para que a gente tenha razão e ela efetivamente ajude. Mas você sabe, né, no futuro, a única certeza que a gente tem é que nós estaremos um pouco mortos, né? E tem uma questão que me parece complexa também, né, Glauco, que a velocidade com que essas tecnologias se desenvolvem, né, é muito, muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. Então a sensação que eu tenho é que a gente está sempre correndo atrás de tentar entender. Isso coloca dificuldades enormes na área regulatória, coloca dificuldades enormes para a definição de estratégias empresariais, tá? Não é à toa que muitas empresas têm dificuldade de investir mais pesadamente. Claro, você tem problema de infraestrutura, tem problema de mão de obra, de gente qualificada, tudo isso é real. Nós estamos no Brasil, não estamos em Genebra, certo? Ou em Berlim, ou em Paris. Estão sabendo das limitações, mas tem uma limitação a mais: a velocidade da sua transformação é muito grande. Eu estava dando um exemplo, eu fui questionado como é que eu posso me formar como um engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt é aquela pessoa especializada que ensina a gente a fazer perguntas para o ChatGPT. E durante um período, foi o grande exemplo que se dava o seguinte: a inteligência artificial vai fechar empregos, segmentos inteiros, mas vai abrir novos. Se você olha para o passado, foi assim que aconteceu com a eletricidade, com a internet, com o automóvel, com a rádio, com televisão, com o telégrafo, com o computador, com o que você quiser. Mas ninguém sabe se o futuro vai reproduzir o passado. Um. Dois, eu respondi para a pessoa como trabalhar e como tentar se aperfeiçoar com a engenharia de prompt, que é um ramo novo de emprego. Bom, hoje, com a tendência mais nova, que nem tem tradução em português, né, seria uma IA agentic, né, ou agêntica, é uma IA que tem uma inteligência artificial que toma decisões sobre várias áreas, em vários segmentos, em vários setores. Você não precisa mais do engenheiro. Veja, ele foi criado, nasceu
de 2022, em novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT, surgiu com uma grande, entende? Olha, é isso aqui, é o caminho, é uma posição nova, uma ocupação nova que está surgindo. Isso corrobora a tese de que nós vamos gerar emprego suficiente para cobrir o que nós perdemos e gerar mais, que foi o que aconteceu no século passado, certo? Bom, essa esperança já se foi. Já está extinta Porque a profissão. com a inteligência artificial nova, se é que ela vai vingar, certo? Você não precisa mais de prompt. Você pode falar, você pode externar, você pode expressar. Você não tem que ter aquele tipo de preocupação que você precisava ter com a precisão das palavras, tal. Ela tem outro tipo de capacidade que acabou gerando, veja, eu estou falando em 2 anos, entende? Né? Ela deixou para trás uma profissão de futuro que já é uma profissão quase do passado, Defassada já. quase do passado. Maravilha. Maneto, pensando assim num lado positivo do que a inteligência artificial pode trazer, né? De que forma que ela poderia mitigar problemas globais, especialmente desigualdade e questões ambientais, que é um grande problema que a gente enfrenta hoje em dia? Uhum. Eu acho que uma primeira observação a ser feita é que a gente está maravilhado com o que está acontecendo com a tecnologia desde final de 2022, com o surgimento da inteligência artificial generativa, mas a inteligência artificial tem uma história de aplicação prática na nossa vida, pelo menos ao longo dos últimos 20 anos. E a gente está descobrindo agora o problema ambiental dos data centers, mas os data centers existem há 20 anos. A indústria já tinha este problema. Era um problema que não se discutia, mas já existia. Agora, com a necessidade de criação de novos data centers especializados em inteligência artificial, generativa, e o crescimento rápido desse setor, o assunto ficou ainda mais visível. Mas já era um problema, já era um desafio que a sociedade não visualiza. E um dos grandes desafios da questão, né, de lidar com a questão da sustentabilidade e das questões climáticas e ambientais é que muitos dos problemas ainda não são percebidos pela sociedade, né? E eu acho que a inteligência artificial ela vai ter um papel, né, de estar revelando, né, e trazendo novas luzes sobre, né, essa questão, né? Você pega só para dar um exemplo da importância da inteligência artificial, né, de todo esse conjunto de tecnologias para a questão ambiental, é a própria capacidade que a gente tem de modelar o sistema climático e a dinâmica do clima e entender os impactos e o que está acontecendo no mundo. Se não tivesse a tecnologia, a gente não tinha como, né? Se não tivesse capacidade de processamento, né, lidar com variáveis tão complexas como é a modelagem do clima, né, nós não estaríamos tendo nem consciência do que está acontecendo no mundo. Então, a inteligência artificial ela tem uma importância muito grande para a sustentabilidade, que eu acho que no conjunto, e aí eu, né, quero concordar com o otimismo que o Glauco trouxe, né, para a discussão, que no futuro, né, o balanço da contribuição da IA para o enfrentamento das questões do clima e da sustentabilidade vai ser muito mais positivo do que a percepção que se tem hoje de que é uma tecnologia que está destruindo o planeta, né, que está consumindo água, Então, certamente o impacto, né, agregado da tecnologia vai ser extremamente, né, positivo, né, ajudar a humanidade a produzir, né, de forma mais eficiente, consumindo menos recursos, ajudando, né, tendo um papel decisivo no monitoramento dos sistemas planetários, não só do sistema climático, mas dos sistemas vitais, das florestas, dos rios, dos oceanos. Então, se a gente não contar com esse recurso, nós não vamos conseguir dar conta, né, do desafio ambiental. Mas a gente já tem exemplos mais palpáveis de como a inteligência artificial generativa está ajudando a monitorar, por exemplo, o desmatamento, propor soluções, mapear áreas cinzentas, áreas onde o crime acontece com mais frequência. Como é Isso isso? é fascinante. Os exemplos se multiplicam a cada dia, né? A cada dia você descobre uma nova ferramenta, uma nova, né, tecnologia que
tem esse tipo né, de papel. Por exemplo, né, só para dar um exemplo, né, mais simples de, né, tecnologia que, combinada com sensores distribuídos e espalhados numa área de floresta, combinada com drones e esses sensores que utilizam campo elétrico ou o espectro do som para identificar que insetos existem naquela área de floresta, qual é a população, qual é a densidade. Então hoje você consegue fazer um monitoramento, né, não só, né, por drone da riqueza florestal, da densidade dos tipos de árvores, identificar qual é, né, quanto do bioma, mas você consegue entrar lá dentro e ver o que é que está acontecendo com, né, a saúde do solo, com os insetos, com, né, a fauna. Então, o nível de possibilidade que você tem, graças à inteligência artificial, né, trabalhando com grandes volumes de dados, né, recebendo informações de vários tipos e de várias fontes, e vai permitir a gente ter né, um monitoramento e um controle muito mais efetivo do que a gente tinha, né, no passado. Mesmo comparado com situações de 10 anos atrás, que já se usava imagem de satélite para identificar onde é que você tinha as dinâmicas de desmatamento dentro da Amazônia, por exemplo. Hoje você tem capacidade de fazer esse monitoramento ainda mais, né, fino, e de monitorar e entender os impactos de uma maneira muito mais rica do que há poucos anos atrás. Sim, você lida com muito mais informação e Muito mais precisão, informação, né? exatamente. Perfeito. Regina, a gente já falou aqui sobre vários exemplos, né, a Maneto acabou de citar alguns de como a IA pode ser usada, para o bem, né, e quando a gente pensa em reduzir desigualdades, por exemplo, a gente, pode citar projetos de requalificação profissional a custos mais baixos, né, aceleração de processos na justiça, eh, ganhos na medicina, na identificação, diagnósticos, né, de doenças, etcétera. Mas, eu gostaria de saber de você como a gente poderia ampliar esse acesso e o uso qualificado dessas ferramentas, principalmente se a gente considera que hoje tem uma parte da população que talvez esteja, à parte desse ganho com a tecnologia, né. Talvez populações mais vulneráveis, mulheres, população negra, indígena. Como você avalia uma democratização maior dessas ferramentas para o bem comum? Sim, primeiro que a democratização é fundamental para que a gente garanta que o país, né, use a tecnologia para reduzir a desigualdade com relação aos mercados globais, né. É uma tecnologia que pode promover uma grande diferença de produtividade nas empresas, nas sociedades como um todo, né. E a melhor estratégia para isso é a gente disseminar ao máximo o uso dessa tecnologia para você poder, né, estar, né, ao alcance, em capacidade de competir no mercado global. E para isso a gente precisa de muito investimento em educação. O interessante é que é uma tecnologia que permite você personalizar muito a educação, né, e permitir o acesso das pessoas ao conhecimento global, que é uma tecnologia que sintetiza informações de todas as partes do mundo, independente de língua, né, e que possibilita que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Bom, a condição é como é que as escolas, tanto as escolas básicas, as escolas profissionalizantes, as universidades, vão ajudar os estudantes, os profissionais, né, orientar essas pessoas a fazerem o melhor uso desse conhecimento, né, e isso é fundamental. Outro ponto muito importante é que você possa reduzir as desigualdades em termos dos dados que alimentam as informações geradas, que são utilizadas pela inteligência artificial para gerar conhecimento. Então, hoje a gente tem muitos vieses de gênero, vieses raciais, vieses culturais, que podem provocar problemas muito sérios naquele conteúdo que é gerado pela inteligência artificial. Então, promover a inclusão, né, desse conhecimento, alimentando as fontes de informação da inteligência artificial é muito importante.
trazer profissionais que também garantam um cuidado em que os algoritmos, em que a aplicação da inteligência artificial reduza essas desigualdades é fundamental. Então a gente tem a possibilidade, desde que garantido essas condições, de promover de fato uma maior redução de desigualdade. E eu queria destacar um outro ponto muito importante, quer dizer, é uma tecnologia que ela é universal, ela está disponível, a tecnologia em si, mas é muito importante garantir a combinação dessa tecnologia com conhecimento local. Eu estava agora conversando com o CEO da Bemol. Bemol é uma empresa sediada em Manaus, que é uma empresa de comércio, um varejo, né, que é o maior competidor da Amazon e do Mercado Livre na Amazônia, é líder de mercado no estado do Amazonas. Ela consegue ser líder de mercado porque usa muito bem a inteligência artificial, mas conhece como é que funcionam os barcos na Amazônia, como é que funcionam os rios da Amazônia, como é que funcionam as estradas da Amazônia, conhecimento que não está na inteligência artificial, mas está no conhecimento da realidade local. Essa combinação é fundamental para que as empresas, os governos, as organizações sociais possam adequar a tecnologia às necessidades das pessoas. Você comentou de um aspecto muito interessante, eu gostaria que você falasse, talvez até se vocês quiserem também podem complementar, que são esses vieses que muitas vezes aparecem, né, na inteligência artificial, eh, vieses de discriminação. Eu queria saber, que tipo de vieses você percebe que às vezes podem colocar em xeque a reputação de uma empresa, por exemplo? Sim, claro. Não, imagina o seguinte: você usa uma inteligência artificial para fazer o recrutamento ou a seleção de pessoas para uma vaga de emprego numa empresa. A inteligência artificial ela vai utilizar o conhecimento que essa empresa possui, por exemplo, quais são os melhores profissionais para aquela vaga. Se essa empresa sempre teve um predomínio de homens brancos ocupando aquela vaga, a inteligência artificial vai fazer o raciocínio de que esse perfil de profissional é o mais qualificado para a vaga e ela vai dispensar pessoas com perfis diferentes. Então, como é que você muda esse viés? Como é que você rompe com esse viés? Com a intenção, com a decisão de aumentar a diversidade na empresa. Então, você não pode deixar que a inteligência artificial tome decisões. Ela é um apoio às decisões a serem tomadas pelas lideranças, mas as pessoas têm que ter o controle sobre as decisões. E a intenção de provocar mudanças, a intenção de reduzir discriminação, a intenção de aumentar a diversidade é uma intenção das pessoas, é uma intenção da sociedade, é uma intenção das lideranças. E isso você tem que usar a inteligência artificial a favor dessas mudanças. Quer dizer, para ser bem-sucedida, né, Glauco, não basta que você adote estratégias de inteligência artificial. Tem toda uma cultura da empresa que talvez precise mudar. Não tem a menor dúvida. Você veja, primeiro eu sou muito entusiasmado com a inteligência artificial. Acredito que se a humanidade foi capaz de criar uma tecnologia tão forte, né, eu acho que ela vai conseguir encontrar caminhos para utilizar essa tecnologia para o bem. Eu só acho que a gente tem que um pouco se distanciar de uma visão de que ela é milagrosa, ou que ela é uma tragédia, certo? Que ela vai levar obrigatoriamente para a catástrofe. Então, ponderar essas coisas é o primeiro passo, é compreender como é que a tecnologia funciona. Segundo lugar, acho que a Regina tocou num ponto-chave, é você não tentar utilizar a tecnologia para substituir as pessoas, mas muito mais, a tecnologia tem que ser voltada para aumentar o potencial das pessoas, para que elas sejam melhores do que elas são, para que elas façam as suas atividades de uma maneira mais aperfeiçoada, mais ampla, mais precisa, menos perigosa, tá. Então aqui isso tem a ver diretamente com as empresas. Se você vai substituir gente, ou se você vai apenas cortar custo para ganhar produtividade, você pode perder aquilo que é o mais precioso na sua empresa, que é a expertise, o conhecimento, a capacidade, humana. Eh, Isso é chave, como, vamos dizer assim, um alerta para as empresas. Você mesmo perguntou o que que as empresas podem fazer, porque o risco da desigualdade é muito grande. No mercado de trabalho é quase que imediato. Hoje, por exemplo, ninguém sabe se a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos, mas a gente sabe que aqueles que têm afinidade e que sabem manejar a inteligência artificial vão ocupar o lugar daqueles que não sabem.
a desigualdade no mercado de trabalho, ela está estampada. Ela pode ser amenizada? Pode. Você vai precisar de políticas públicas, você vai precisar de conscientização dos empresários, você vai precisar de estratégias inclusivas, de inclusão. Então, se você não fizer isso, o caminho está traçado. Nós vamos criar ótimos empregos para poucas pessoas e nós vamos ter uma legião de pessoas que não vão ter onde trabalhar. Então, esse é o grande risco. Dá para equilibrar? Dá para equilibrar, mas tem que ter intervenção pública, tem que ter intervenção privada, tem que ter intervenção das universidades, tem que ter proatividade. Porque em todas as áreas ela é fundamental. Veja, se você pegar uma empresa intensiva em conhecimento, pega a área farmacêutica, pega a área que mexe com novos materiais, se você não trabalhar com inteligência artificial, você está morto no mercado. Não há pesquisa avançada hoje no mundo, em nenhuma área, nem a pesquisa universitária, nem a pesquisa de laboratório, vamos chamar assim, nem a pesquisa empresarial, que está procurando um novo fármaco, um novo princípio ativo, que não utilize inteligência artificial, não tem por onde. Você vai discutir sustentabilidade, vai discutir mudanças climáticas, você não tem como fazer as previsões do tempo hoje, já que o tempo está se tornando cada dia mais complexo, exatamente por conta das alterações do clima, sem inteligência artificial. Então, tem áreas que são ultra críticas. Agora, não são todas as empresas que trabalham nessas áreas. Você tem empresas que são mais avançadas e menos avançadas. Todas elas vão ser atingidas de uma maneira ou de outra pela inteligência artificial. Nas áreas de gestão, isso é fundamental. Nas áreas de logística, isso é essencial. Então, você vai ter que trabalhar com as empresas para que elas utilizem da melhor maneira possível a inteligência artificial, mesmo a gente desconhecendo efetivamente os mecanismos mais profundos que eles são desconhecidos para nós. Você falou que ela tem viés, ela alucina de vez em quando. Tudo bem, e nós estamos há 2 anos da IA generativa e ela continua. O último modelo, o GPT-5, acabou de ser lançado, ele alucina mais do que o primeiro. Aí você fala assim, bom, mas na minha cabeça uma tecnologia mais nova alucinaria menos. Não, está alucinando mais. Por quê? Porque é difícil você trabalhar com isso. Essas empresas, esses modelos são devoradores de dados. Então precisa de muito dado. O problema é que em país como o nosso, isso em geral é um problema, porque os dados vêm contaminados por viés, por preconceitos que existem na sociedade. Segundo lugar, ela tem mecanismos em que ela decide aquilo que se chama alucinação, ela inventa coisas. Se colocar lá, quem é a Juliana? Bom, a Juliana é engenheira eletrônica, mas a Juliana não é. Para mim já saiu coisas impressionantes, que eu era dono de empresa, que eu era investidor, que eu era dono de startup. Por quê? Porque o modelo, o sistema não foi feito para dizer a verdade. Ele foi feito para dar uma resposta para você. Quando ele não sabe, ele pondera diante do banco de dados que ele tem, ele dá a resposta que ele julga, e como ele julga, ninguém sabe como, mas a resposta que estatisticamente parece mais razoável para o sistema. Então, conhecendo os limites, sem fazer oba-oba, sem achar que é um santo milagreiro, ou sem achar que é a tragédia, a gente tem que tentar aproveitar ao máximo essa tecnologia, porque ela veio para ficar. Você não tem voz. Entendeu? O gênio saiu da lâmpada, você não vai meter ele lá Não dentro de tem novo. volta, Não né? tem conversa. E aí eu quero que o Maneto pegue um pouco esse gancho do que você falou, das parcerias que precisam ser feitas, da qualificação, e explique para a gente um pouco de que forma que isso pode se dar e de que forma vem acontecendo aqui no Brasil. Porque mesmo antes, né, dessas tecnologias chegarem ao nosso conhecimento, a gente já tinha uma desigualdade muito grande aqui em termos de qualificação profissional. Então, quando você pensa que estão vindo novas tecnologias que vão exigir um conhecimento, vão exigir leitura, preparo, e como é que você faz com essa mão de obra que já não estava numa posição privilegiada? A partir de onde vão surgir essas parcerias, esse financiamento, todas essas iniciativas que vão ser necessárias para acolher essas pessoas que vão ser exterminadas do mercado de trabalho se continuar no ritmo que está? Começar fazendo uma observação sobre uma questão da temporalidade, né.
Você tem a OCDE acaba de publicar um modelo de avaliação das capacidades da inteligência artificial. Ela faz um relatório que, a cada 6 meses, eles avaliam qual o progresso dessa tecnologia, dos vários modelos, como é que eles estão avançando em relação a 9 indicadores de capacidades humanas, que é muito diferente dos benchmarks que as empresas usam, que é focada em execução de tarefa. Então, a OCDE desenvolveu um modelo muito mais complexo, né, pensando nas capacidades humanas. Capacidade de visualização, de manipulação, de pensamento crítico, de linguagem. Então, são 9, né, capacidades humanas, e eles avaliam numa escala de 5 níveis onde é que estão esses modelos. A conclusão mais recente, a avaliação de março, né, passado, e deve estar saindo no próximo mês uma nova avaliação, porque toda semana sai né, um modelo novo, né? Nenhum modelo tinha chegado no nível 4, em alguns fatores no nível 3 e na maioria dos fatores no nível 2 de desenvolvimento de capacidade. Então, mostra que a tecnologia ela já faz maravilhas, mas ela ainda está numa fase inicial, né? Por isso que as empresas têm que ter muita cautela, não podem ficar atrasadas, não podem desconsiderar, né? Mas também não pode, né, achar que já está pronto e pode abraçar. As empresas que tentaram fazer isso, mesmo nos Estados Unidos, tiveram que voltar atrás, né, e dispensaram pessoas, depois tiveram que recontratar, porque viram que não estava madura ainda. Então, a tecnologia ainda não está madura. A questão é, qual é o horizonte de tempo em que ela vai estar, né, em relação a esses 9 indicadores, no nível 4 ou 5. E o consenso hoje é de que estamos falando de um horizonte de 5 anos. E no horizonte de 5, 7 anos, né, muitas das ocupações e das profissões vão estar sendo impactadas aí sim de maneira profunda e massiva, uma inteligência artificial que tem um grau de capacidade superior, né, à média das pessoas. Então, essa questão do impacto no mundo do trabalho, ela vai ser, né, brutal. Eu acho que vão ser criadas novas profissões, mas não na escala, né, o potencial de substituição do trabalho humano, né, faz com que eu tenha dúvidas de que vai ser tudo bem, no final vai estar. Eu acho que A conta talvez não a feche. conta não vai fechar na questão do trabalho. O que exige, né, que a gente comece a discutir hoje o que é que a gente vai fazer, né, com as pessoas, como é que as pessoas vão poder ter um trabalho, né, que traga satisfação, que seja útil para a sociedade, que seja essencialmente humano e que não possa ser substituído pela inteligência artificial. E para isso a gente vai precisar de repensar completamente o sistema de financiamento do Estado, né, novas políticas, de onde é que vai vir dinheiro para bancar, né, inclusive porque a perspectiva da inteligência artificial é reduzir, se o sistema tributário for mantido como é hoje, as regras de tributação forem mantidas, a tendência é o financiamento público diminuir, as receitas do Estado diminuírem. Então, o governo não vai ter dinheiro, né, para investir, então vai ter que pensar em remodelar toda a seguridade social. O que é que você faz? Como é que você garante, né, padrões mínimos de existência para as pessoas? Então, tem todo um debate. O problema é a velocidade desse processo comparado com a capacidade de reação das políticas públicas, de se ajustarem, de serem mudadas, de, né, darem conta. Isso aí vai ser um grande conflito, né, e um conflito distributivo, né, massivo que nós vamos estar enfrentando nesse horizonte, né, de 10, 15 anos, quando vai estar vindo a segunda onda. Né, porque essa primeira onda, o impacto dela no mercado de trabalho, tem um aspecto interessante, é que provavelmente o que se está vendo é que o impacto maior vai ser em setores que historicamente não eram afetados né, pelas dinâmicas do mercado de trabalho, que são as profissões mais qualificadas, é a população da classe média,
né, média alta que vai estar sendo impactado. São jornalistas, contadores, advogados, né, que vão estar, né, perdendo, consultores, especialmente consultores, né, já começam. A McKinsey interna... É, não, não, mas a McKinsey essa semana demitiu 10% da sua força de trabalho a nível mundial. A McKinsey é uma das maiores consultoras de estratégia empresarial do mundo, no mesmo dia em que anunciou que está adotando 1.200 agentes de inteligência artificial como parte da sua força de trabalho. Então, uma empresa de consultoria que trabalha com conhecimento está desempregando, né, consultores, que é uma das profissões mais bem remuneradas. Então, desemprego vai atingir essa população antes que os robôs venham, aí na segunda onda, daqui a 20 anos, tirar os empregos né, da mão de obra menos qualificada, que é um trabalho mais físico e manual. Então, eu acho que, pela primeira vez na história, nós vamos ter um abalo afetando, né, a elite do mercado de trabalho. Eu acredito que dessa confusão toda vai emergir, né, um modelo de sociedade, de formas das pessoas poderem serem remuneradas para fazer trabalho útil para a sociedade. Né, se fala da emergência da economia do cuidado, né, em que as pessoas serão, né, remuneradas para fazer, né, trabalhos úteis, né, de cuidar do ambiente, de cuidar das pessoas, de cuidar dos idosos, de cuidar, né, que, né, é uma equação, um equilíbrio que vai ter que ser reencontrado, né, vai ser encontrado, né. Esperamos que sim, né, Glauco? Esperamos que sim, mas o quadro é um quadro de um conflito, né, grande. E a gente torce porque sim. Bom, gente, já que a gente está falando da velocidade aqui, a gente está caminhando para o fim dessa conversa, mas a gente não pode deixar de falar de regulação, né? A gente tem uma discussão longa no Brasil sobre como regular essa questão das redes sociais, da inteligência artificial, enfim, um longo debate. E da mesma forma que a gente comentou aqui que as transformações acontecem, a gente fica correndo atrás, a gente percebe isso também entre os legisladores. Nem todo mundo tem literatura e conhecimento suficiente para legislar sobre isso, e quando você consegue chegar a um consenso, às vezes a coisa já mudou, já é outra coisa que você tem que legislar. Como é que você vê essa questão, Regina, da regulação? Eu vou falar do ponto de vista das empresas, né, pensando o seguinte: um mercado desregulado é um mercado sem regras, em que vale tudo. Isso não é bom para as empresas que têm uma perspectiva de longo prazo, né. Então, garantir o uso da tecnologia de forma ética, ele pode ser, inclusive, uma vantagem competitiva para as empresas. Garantir o respeito aos direitos humanos, garantir o respeito à privacidade, né, garantir diversidade, sustentabilidade. As empresas mais avançadas, elas podem trabalhar na perspectiva de que isso seja uma vantagem competitiva, né. Um mundo que está com tantas transformações e que as pessoas estão começando a se dar conta, né, a gente no Brasil teve um movimento enorme aí de preocupação com o uso de crianças, né, nas redes sociais. As pessoas se mobilizaram por isso, né, então as pessoas vão estar atentas também a esses impactos. As empresas que se anteciparem, independente da regulação, de adotarem mecanismos de garantir a ética nos seus negócios, elas podem ter vantagens, né, e passar a influenciar também o legislativo, o executivo, para garantir, né, para que todo o mercado siga regras mínimas, éticas de funcionamento das atividades econômicas. Então eu vejo que a regulação, muitos vão achar que é ruim, que vai aumentar custos, que vai reduzir oportunidades. Acredito que não. Empresas sérias vão ver a regulação como um fator importante de garantir que você tenha uma condição mínima de competição entre as empresas, para que elas possam operar e pensando mais no futuro e a longo prazo. Glauco, você pode complementar, por favor? Veja, eu concordo com a Regina. Eu gostaria de abordar de uma maneira um pouco diferente, que é complementar a dela. Alguém inventou que inovação tem uma contradição enorme com segurança e regras. Isso é uma invenção.
A história da humanidade mostra exatamente o contrário. A regulamentação gera inovação. Isso é flagrante na medicina, toda a área de saúde, de medicamentos, de equipamentos, são os setores. Veja, o setor mais avançado de inovação no mundo hoje, fora a indústria de armamentos, certo? É a saúde, em todos os seus níveis. 32, 33% da inovação mundial está ligado à área de saúde. Não há setor mais regulamentado que a saúde. Para você ter um remedinho para amenizar o seu calo, você passa pela Anvisa, aqui no Brasil, passa pela FDA nos Estados Unidos, passa em todo lugar, na Europa, no Japão. Então, quando você coloca barreiras, limites à atuação, você força a inovação, você força aqui, você tenha novidades. O setor da aeronáutica, todo o setor de aviões, a mesma coisa. Ah, não, a regulação vai lá e fala o seguinte: não pode ter avião com ruído, não pode ter avião com trepidação, não pode. Bom, se não pode ter, você tem que inventar um motor mais adequado a cumprir aquela regulamentação. Essa é a nossa história. Eu acho que é fundamental ter isso muito claro. É essencial que as empresas tenham consciência disso para que elas definam critérios para a sua atuação, é o que se chama regulação voluntária, mas é fundamental que o setor público intervenha, porque as empresas têm os interesses, de vez em quando, coincidentes, privado e público, mas nem sempre, porque elas foram criadas para outra coisa, né? E o setor público tem que interferir porque ele tem que defender a população. Então, a combinação da atuação das empresas e a regulamentação pública é vital. É o que acontecia antes do Trump, diga-se de passagem. As coisas estão virando agora, inclusive tendem a virar até mesmo no Brasil e no mundo, por conta disso. A União Europeia acabou de aprovar, há 2 anos atrás, a lei da inteligência artificial, por pressão dos Estados Unidos, está exatamente tentando rever, porque está achando que, olha, está dificultando, eles não têm empresas, então a inovação coloca um fardo maior para as empresas. Se tem fardo, o Estado e coloca limites, o Estado tem que ajudar. Pequenas empresas não podem ser obrigadas a fazer auditorias, não podem ser obrigadas a fazer testes e tudo quanto é tipo, porque elas não vão ter grana para isso, não vão ter dinheiro, não vão ter recursos. Bom, então você monta um esquema para elas. As grandes fazem. Que Você façam. adequa, né? Você faz uma adequação, exatamente, esse é o ponto, entende? Então, aqui é fundamental, porque uma inteligência artificial desgovernada é uma sociedade desprotegida. Eu sei que o tempo está curto, mas eu estou olhando para os colegas todos que estão filmando aqui. Eu visitei em Nova York uma empresa que é impressionante de vídeo e tive no Congresso Nacional agora de audiovisual. É desesperador, gente. Entende? Esse cenário que eu estou vendo aqui, gente me filmando, preocupação com som, daqui 2, 3 anos a situação vai ser muito diferente e o desespero bate. Esse é um exemplo, vamos dizer assim, negativo do ponto de vista do emprego. Muito forte na área de audiovisual, entende? Aquela história. Bom, no jornalismo já é a mesma coisa, entende? Agora, tem, por outro lado, exemplos altamente positivos. Na área de saúde, a DeepMind, que é a empresa que está baseada em Londres, ela desenvolveu um sistema que levou um dos seus criadores a ganhar o Prêmio Nobel de Química no ano passado. É engraçado, porque ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, e não de Inteligência Artificial, porque não existe, certo? O Demis Hassabis, eles geraram um sistema que se chama AlphaFold e que projeta proteínas. Proteína junto com aminoácido, para quem não sabe, é o princípio da vida. E eles projetaram mais de 200 milhões de proteínas. Para vocês terem uma ideia, é mais do que a natureza gerou com o seu sistema evolutivo ao longo da sua história. Isso aí vai viabilizar, vai possibilitar que pesquisadores entrem em áreas completamente desconhecidas para encontrar medicamentos, terapias de alto impacto na área de genética. Então, isso aqui é algo maravilhoso. Eu não sei se vocês sabem, tem mais de 100 milhões de pesquisadores no mundo trabalhando com essa plataforma que é gratuita. Qualquer um pode entrar, chama AlphaFold, Alpha com PH,
AlphaFold 3, até a versão número 3. Tem milhares e milhares de pesquisadores brasileiros que estão na minha universidade, das universidades do Brasil inteiro. Então, isso é um exemplo fantástico. Se você quiser na área de sociologia, não é só na área de exatas que acontece isso. Eu acompanhei diretamente na Universidade de Stanford, eles desenvolveram um sistema que eles pegam fotos públicas dos satélites da NASA, públicas, e desenvolveram um sistema de catalogar sinais das fotografias, das fotos públicas dos satélites, para determinar áreas de pobreza. Então põe lá, olha, quando tem a área aqui, à noite não tem luz, então falta luz. Você não tem rio por perto, você não tem escoadouro de esgoto, ou então tem esgoto a céu aberto, que foi detectado. As casas são de zinco, são de madeira. Então isso aí virou um país na área de planejamento urbano como o Quênia, que aliás todo mundo sabe que é muito avançado, está tentando investir muito em inteligência artificial na área de bancos, na área de fintechs, né? Virou, porque o planejamento público virou diferente. Ele fotografou, veja, qual é o custo disso? Quase nada. Se apropriou desse conhecimento Foi para o Centro de Pobreza e Desenvolvimento da Universidade de Stanford doou para vários países africanos que têm a população enorme espalhada pelo campo, né, que é difícil o acesso, você descobrir, que descobriu os bolsões, então orienta a política pública. Eu não vou fazer política geral, vou fazer política para acabar com a pobreza aqui, para diminuir a desigualdade, para que eu tenho energia, ali eu tenho água, entende? Esses são exemplos ultra positivos para a gente, que nos animam do ponto de vista do futuro. Agora, futuro é duro prever, tá, gente? A gente normalmente erra, tá? Então eu Sem dúvida. torço para que tudo o que o Maneto falou se realize, mas eu não tenho nenhuma certeza. Eu tampouco. Eu queria encerrar aqui com você, voltando um pouco para essa questão do arcabouço legal. Como é que você vê essa questão aqui no Brasil? Não, eu concordo inteiramente com o que o Glauco e a Regina, né, já colocaram, né, de que regulação é absolutamente necessário. O problema é, que você mesmo mencionou, é a velocidade, né, dos nossos sistemas políticos, né, dos nossos processos de construção de regulação, de dar conta da velocidade, né, porque a coisa vai, né, mas eu acho que é um desafio, né, urgente, né, de definir e de avançar nessa regulação, né, porque inclusive o mau uso da inteligência artificial, né, está correndo né, e ganhando de braçada. Assim, a quantidade, o aumento, né, do uso de inteligência artificial nos esquemas de fraude, né, de crime, né, Na democracia, impacto da e o democracia. impacto na democracia, com a desinformação, com, né, tudo isso a gente precisa urgentemente de regulação, mas tem que tentar evoluir para modelos de regulação flexíveis, que se atualizam com mais rapidez, né? E a gente tem dificuldade, né, de criar regulações mais, né, dinâmicas. Eu acho que a Europa já tem modelos mais interessantes e a tendência no Brasil é ainda, né, recorrer à tradição, né, do direito manuelino, né, português né, muitas palavras, né, e que terminam, né, engessando, né, o processo. Então, acho que a gente precisa evoluir na forma como as regulações são produzidas, especialmente como elas são atualizadas no dia a dia. E ao lado da regulação é todo o conjunto de políticas públicas, né, para dar conta, né, do desafio, né? E a gente vê o Brasil conseguiu formular uma política nacional, né, de inteligência artificial, o PBIA, né, tem algumas, né, instituições e algumas políticas, inclusive na área fiscal, de incentivar data centers e tal. A percepção é que ainda tem muitos buracos que precisam ser preenchidos, mas pelo menos tem alguma ação acontecendo, né? Mas a preocupação é com essa questão do ritmo e da capacidade de ir adaptando, né? Porque as mudanças são, né, diárias. Bom, gente, a gente encerra por aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença e a participação de vocês. Espero que a gente continue debatendo na medida em que as tecnologias evoluírem e que os novos dilemas surjam. Obrigada. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.